Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. De modo geral, já se reconhece que os capítulos iniciais do Antigo Testamento não representam o começo da história do mundo, como parecem sugerir. Mais precisamente, eles contam a história de uma família que se tornou uma raça compreendendo várias tribos, uma raça que se tornou a nação hebraica. Se Adão foi o primeiro de uma espécie, então ele deve ter sido progenitor dos hebreus e das tribos de Israel. De fato, como descreve o livro, ele foi o primeiro de uma linhagem predestinada de governantes sacerdotais. Dois dos mais intrigantes personagens do Antigo Testamento são José e Moisés. Cada um teve um papel importante na formação da nação hebraica e ambos têm identidades históricas que podem ser examinadas independentemente da Bíblia. Por exemplo, em Gênesis 41, 39 a 43, lemos como José se tornou governador do Egito. Disse o faraó a José: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Desse modo, fê-lo governador sobre a nova terra do Egito. Referente a Moisés, em Êxodo 11, 3, descobrimos também que Moisés era um famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais do faraó e aos olhos do povo. Entretanto, a despeito do status de toda a prominência, nem José, nem Moisés aparecem em qualquer registro egípcio sob seus nomes bíblicos. Os anais de Ramsés II especificam que o povo semita se assentou na terra de Gosen, explicando que também para lá se dirigiam os semitas vindos de Canaã, em busca de alimento. Mas por que os escrivãos de Ramsés mencionariam esse povoado do delta do Nilo em Gosen? De acordo com a cronologia padrão da Bíblia, os hebreus foram para o Egito uns 3 séculos antes da época de Ramsés e fizeram seu êxodo por volta de 1491 anos antes de Cristo, muito antes que ele chegasse ao trono. Assim, diante desse registro em primeira mão, vemos que a cronologia padrão da Bíblia está incorreta. Tradicionalmente, presume-se que José foi vendido como escravo no Egito na década de 1720 anos antes de Cristo e nomeado governador pelo faraó, uma década ou 2 depois. Mais tarde, seu pai Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, e 70 membros da família o seguiram até Gosen para escapar da fome em Canaã. Apesar disso, em Gênesis 47, 11 e Êxodo 11 e o Números 33, 30 fazem referências à terra de Ramsés, egípcio, a casa de Ramsés. Mas se trata de um complexo de armazéns de grãos construído pelos israelitas para Ramsés II em Gosen, uns 300 anos após a época em que presumivelmente se encontravam lá. Ao que parece, a versão judaica alternativa é mais correta do que a cronologia padrão. José esteve no Egito não no início do século XVIII a.C., mas no início do século XV a.C. Lá ele foi nomeado ministro-chefe de Tutmosis IV. Para os egípcios, porém, José, ou Yusuf, ou vizir, era conhecido como Yuva. E sua história é particularmente reveladora, não só em relação ao relato bíblico de José, mas também com respeito a Moisés. O historiador e o linguista nascido em Cairo, Ahmed Osman, fez um estudo profundo dessas personalidades em seu ambiente egípcio contemporâneo e as descobertas são de grande significado. Quando o faraó Tutmosis morreu, seu filho se casou com a irmã Sitanum, como era a tradição faraônica, para poder herdar o trono com o faraó Amenhotep III. Pouco depois ele desposou também Tir, filha do ministro-chefe José, ou Yuva.
Foi decretado, porém, que nenhum filho de Ti poderia herdar o trono, e por causa da extensão de terras governadas por seu pai, José, havia um medo geral de que os israelitas estivessem ganhando poder demais no Egito. Então, quando Ti engravidou, foi passado um edito determinado que o bebê deveria ser morto ao nascer, se fosse menina. Os parentes israelitas de Ti viviam em Gosen e ela possuía um pequeno palácio de verão, um pouco rio acima em Zor, para onde se dirigiu quando ia dar à luz. De fato, Ti teve um menino, mas as parteiras reais conspiraram com ela e colocaram à deriva num cesto de vime, que desceu o rio e foi parar na casa do meio irmão de seu pai, Levi. O menino, Aminadab, nascido em 1394 anos antes de Cristo, foi devidamente educado na região do leste do delta pelos sacerdotes egípcios de Ra. Depois, na adolescência, ele foi viver em Tebas. Naquela época, sua mãe tinha adquirido mais influência do que a rainha mais velha, Sitamun, que nunca tiveram filho e herdeira do faraó, só a filha chamada Nefertiti. Em Tebas, Aminadab não aceitava as divindades egípcias com sua miríade de ídolos, e assim ele introduziu a noção de Atom, que seria um deus onipotente que não tinha imagem. Atom era, portanto, equivalente a Adon dos hebreus, um título emprestado da língua fenícia que significa Senhor. De acordo com os ensinamentos israelitas, naquela época, Aminadab, o equivalente hebraico a Amenhotep, Amon está alegre, mudou o nome para Akhenaton, que significa servo de Atom. O faraó Amenhotep passou por um período com problemas de saúde e, como não havia um herdeiro homem direto na casa real, Akhenaton desposou sua meia-irmã Nefertiti para ser corregente durante o conturbado período. No devido tempo, porém, quando Amenhotep III morreu, Akhenaton pôde ascender ao trono como faraó, ganhando o título oficial de Amenhotep IV. Ele e Nefertiti tiveram 6 filhas e um filho chamado Tutankhamon. O faraó Akhenaton fechou todos os templos dos deuses egípcios e construiu novos templos a Atom. Ele também administrava uma casa distintamente doméstica, muito diferente da norma real do Antigo Egito. Ele se tornou impopular em muitas frentes, particularmente entre os sacerdotes da antiga divindade nacional Amon ou Amen e do deus Sol Ra ou Ré, o que resultou na proliferação de intrigas contra sua vida. As ameaças de insurreição armada eram fortes se ele não deixasse que os deuses tradicionais fossem venerados junto ao deus sem rosto, Atom. Mas Akhenaton recusou e acabou sendo forçado a abdicar em favor de seu primeiro Menkaure, que foi sucedido pelo filho de Akhenaton, Tutankhamon. Quando assumiu o trono aos 11 anos de idade, porém Tutankhamon foi obrigado a mudar de nome para Tutankhamon, mas só viveu 9 ou 10 anos, morrendo ainda muito jovem. Akhenaton, enquanto isso, foi banido do Egito. Ele fugiu com alguns seguidores para a remota segurança de Sinai, levando seu cetro real encimado por uma serpente de bronze. Para seus partidários, ele continua sendo o monarca por direito, o herdeiro ao trono que lhe fora usurpado, e ainda era considerado por eles o Meses ou Moses, que significa o herdeiro ou nascido de, como no nome Tutmoses, que foi o nascido da verdade, ou Ramsés, modelado por Ra. Evidências do Egito indicam que Moisés, ou Akhenaton, conduziu seu povo de Pi-Ramsés, ou perto da moderna Kantra, para o sul, através do Sinai e na direção do lago Timash. Era um território extremamente pantanoso e, apesar do passável a pé com certa dificuldade, qualquer cavalo ou carroça em perseguição cairia desastrosamente. Entre os seguidores de Moisés estavam as famílias de Jacó e Israel, os israelitas.
E com a inspiração de seu líder, eles construíram o tabernáculo e a arca da aliança no sopé do Monte Sinai. Quando Moisés morreu, eles começaram a invadir a região abandonada por seus antepassados muito tempo atrás, mas Canaã, ou como conhecemos hoje a Palestina, tinha mudado consideravelmente nesse meio tempo, tendo sido infiltrada por ondas de filisteus e fenícios. Os registros falam de grandes batalhas marítimas e de poderosos exércitos marchando para a guerra. Finalmente, os israelitas, sob seu novo líder Josué, tiveram sucesso e, após atravessar o Jordão, tomaram Jericó dos cananeus, garantindo uma posição segura em sua tradicional terra prometida. Após a morte de Josué, o período do governo nas mãos dos juízes nomeados foi um rol de desastres, até que as tribos hebraicas e israelitas se uniram sob o primeiro rei, que foi Saul, por volta de 1048 anos antes de Cristo. Futuramente, porém, com a conquista de Canaã mais completa possível, Davi de Belém se casou com a filha de Saul e se tornou rei de Judá, correspondente a metade do território palestino, por volta de 1008 anos antes de Cristo. Subsequentemente, ele também adquiriu Israel, o equilíbrio do território, para se tornar rei geral dos judeus. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós. Thank you.